Pronto, eu fiquei aqui de trazer um pouco aqui das minhas impressões sobre o texto que eu acabei vendo. Mas aí, de qualquer forma, eu quero adiantar que realmente é muito difícil falar das impressões aqui de um texto tão denso, né? Que ele vai se densificando cada vez mais. Mas aí, falar sobre essa inversão do Nordeste, acho que de maneira bem objetiva, porque eu acho que a gente vai conseguir dar conta disso muito mais em sala, né? Para poder escutar também as impressões dos nossos colegas também. Mas aí eu queria trazer, assim, de maneira bem objetiva, mais ou menos um norte, né? Do que eu senti, do que eu consegui absorver do texto, né? Principalmente no que tange essa questão dessa inversão do Nordeste, né, que o autor fala, né? A inversão do Nordeste aqui uma parte importante que pode se destacar é essa contraposição que o autor faz, né, do debate do discurso tradicionalista freiriano, né, o tradicional ainda saudoso ainda de uma desigualdade social latente no Nordeste ainda, na construção, nessa invenção, né, no processo de invenção do Nordeste, essas desigualdades ainda latentes no discurso que o discurso tradicionalista de alguma maneira encarna. E essa inversão do Nordeste ela surge justamente em contraposição a esse debate estritamente que acaba dialogando muito com esse saudosismo, né? Que o debate tradicional traz, e essa questão também que também se contrapõe a esse naturalismo, né? A naturalização também dessas desigualdades. E aí na inversão do Nordeste é justamente um contraponto, né? Porque traz para a arena do debate um elemento novo, né? Trazido pelo marxismo clássico, né? Mas que se abrasileirou, né? Que acaba vendo, começa a retratar o Nordeste de uma maneira diferente, né? Com um olhar de um campo de visão diferente, né? Se antes no debate tradicionalista existia uma relação, um diálogo muito forte com essa visão de cima para baixo, né, que o autor trata muito bem, né, dos filhos da burguesia produzindo intelectualmente, né, esses filhos da burguesia ainda receosos de perder ainda mais protagonismo na cena brasileira, né, que já perdida um protagonismo muito grande com a hegemonia econômica do Sul, né, representado por São Paulo, e esses filhos da burguesia desse espaço regional, desse espaço que foi inventado no Nordeste, como o autor trata, os filhos da burguesia eles acabaram tentando criar elementos para poder criar elementos de alternativas para poder continuar disputando o poder quando não é político, entrando na arena cultural, né? E aí o autor traz muito bem esse debate, esse elemento novo, que é justamente o, a inclusão do debate econômico dentro da produção intelectual e dessa invenção, dessa inversão do Nordeste agora, não mais sobre simplesmente do olhar de uma classe dominante para todo o contexto social da região, mas agora também tentar de alguma maneira fazer essa visão de baixo para cima, né? E aí o autor traz muito bem isso e cita alguns atores que encamparam essa luta, né? Que é alguns atores importantes, né? Ele trata de Jorge Amado, né? Que tem também uma relação aí, um diálogo com o marxismo, Graciliano Ramos, e depois no campo mais acadêmico, historicista, o Caio Prado Júnior, enfim, entre outros. Eu acho que é principalmente isso, a gente não vai conseguir vencer aqui todas as questões que o livro traz, que eu já tinha dito, e eu digo de novo assim, que é muito denso, são muitos elementos, muita coisa que para se tratar, que eu, sinceramente, eu não vejo possibilidade se não for com a colaboração e cooperação dos colegas e todo mundo, né? Mas é principalmente isso, esse debate que ele girou sempre em torno de um resgate de um passado
de um passado de miséria, de fome, desse debate, dessa produção imagética, discursiva do Nordeste, como se o Nordeste ele fosse totalizado, né, como a imagem dele ele pudesse ser representada apenas por esse discurso, por essa produção de um Nordeste miserável, mendicante, né, um Nordeste que não conseguisse abarcar outros elementos dentro do seu espaço, do seu espaço regional, né? Que tem uma série de questões que acabam deixando de lado, sendo deixadas de lado justamente por essa produção intelectual, né? E agora, nessa inversão do Nordeste, é justamente a ideia que eu tirei disso, é da inversão, de inverter mesmo o olhar, de inverter a visão e, consequentemente, a produção intelectual a partir de um elemento novo, que é esse elemento novo que é o debate econômico, né? Trazido pelo marxismo clássico, mais abrasileirado aqui. E aí eu acho que o debate gira muito em torno disso, né? De como é que isso foi produzido isso, né? Como é que essa produção intelectual ela consegue criar uma cena nova do Nordeste, uma imagem nova do Nordeste em que o que, por exemplo, o autor cita, que os movimentos messiânicos de santos, de heróis, quando no debate tradicional, eles eram vistos muito mais como heróis em contraposição às opressões, né? De classe, opressões que eles viviam dentro do sistema, principalmente o sistema colonial, né? Que ainda tinha o senhor de engenho como um agente importante de desigualdade social, né? Uma representação grande de desigualdade social. E agora o debate marxista que o Aldo traz, ele traz justamente esses movimentos populares, ele cita o MCP e entre outros, as ligas camponesas, e agora está revestido não apenas de um caráter heróico, mas também de um caráter, de uma representação possível de uma revolução socialista, por exemplo. Esse espaço geográfico, né, ele acaba sendo terreno de uma história inacabada, né? Como se o Nordeste ele fosse parte também do desenvolvimento capitalista, mas o processo capitalista ainda por se acabar, por ainda ser acabado, por ser construído, né? Diferente do desenvolvimento capitalista que já ocorre muito bem com a industrialização no Sul, que dá as bases, inclusive, mais possíveis de visualizar, inclusive um marxismo com o operariado, com o proletariado, com a indústria, com o burguês mais bem enquadrado naquela relação. E aqui esses intelectuais eles acabam surgindo de alguma maneira tentando dar esse traço econômico às disputas e os conflitos que ocorrem nessa região. Acho que só para tratar de um pedaço de um todo e para não ficar longo, mas eu acho que é justamente isso. Assim, essa inversão é justamente do ponto de onde parte a construção intelectual do Nordeste, principalmente da década de 30 e de 40, com a grande influência do marxismo clássico abrasileirado, né? Porque já é um marxismo populista nacional, né? Não internacionalizado, internacionalizante como é o marxismo ortodoxo, do próprio Marx. E aí essa inversão do Nordeste, eu acho que ela parte, um dos elementos, um dos muitos elementos que ele trata é dessa inversão nesse sentido. Realmente não é fácil falar em tão pouco tempo, mas acho que já é um problema que a gente pode resolver em aula, tá? Então fica aqui a minha contribuição e eu estou à disposição para a gente ver como é que a gente consegue desdobrar esse autor tão denso que eu estou sentindo aqui, tão denso como é o autor Muniz.